Comando de prevenção de combate. Baruque, junto. Senta. Muito bem, garoto. Muito bem. Cuidado, Baruque. Cuidado. Aí, ó. Tá sozinho. Cuidado, Baruque. Pitbull fugindo do combate? Não, não é pitbull. Não pode ser pitbull. Nem todo pitbull ele combate. Ele é um dog de combate. Eu vou deixar no comentário explicando sobre seleções que foram surgindo, descaracterizando o pitbull original de combate, criado para rinhadeiro. Eu sei que o pitbull, ele é um dog de combate, ele é o melhor dog de combate até onde se sabe, porque ele foi criado realmente para essa função. Mas não quer dizer que outro dog não possa combater tão bem ou melhor do que um pitbull. E não quer dizer que um pitbull não possa fazer guarda territorial, porque geralmente o pitbull original, ele não tem uma pegada ali para guarda territorial, mas tem pitbull original que ele nasceu com a aptidão de guarda territorial. Mas na época eles sacrificavam os dogs, eles chegavam até comprar dogs que eles souberam que o dog estava atacando pessoas, eles pagavam os donos para sacrificar o dog, para que a seleção, a linhagem do dog fosse totalmente de combate. Tem um vídeo que eu comento mais especificamente sobre isso, e eu vou deixar no comentário. E antes de você me criticar a respeito, dê uma olhadinha no vídeo, que eu sei que não é normal um pitbull fugir. E esse pitbull aí tá na pegada voltada mais pro original. Não que seja, porque os pitbulls originais, eles não têm cabeção, eles não têm peito grande, peito largo, eles não é bombado. Eles são cachorros menores, mas também a sua mordida é mais devastadora do que um cachorro com um porte físico maior. Eu sei que esse dog é um pitbull porque o Baruque já teve confronto com esse dog, com mais 2 desse mesmo dono, e eu estava treinando o condicionamento de prevenção de combate, o comando, porque o Baruque ele não tinha muita noção de combate, e ele encontrou um pitbull ali mais pro Staffordshire, e ele não se ligou que haveria um combate ali, e eu não tinha esse comando, e eu fiz um manejo com o Baruque onde eu podava ele combater. Então, ele não atacou esse pitbull, ele ficou só no contra-ataque, mas ele não sofreu nenhum dano. Dog Box Baruque versus Sansão. Tem esse vídeo ali, eu cheguei a gravar. E dali pra frente eu fui fazendo manejo de prevenção de combate. É um comando que o meu dog ele não ataca a princípio, mas ele pode atacar se ele for atacado. Ou se ele perceber que o outro vai atacar, ele antecipar o ataque e atacar primeiro. Porque quem faz a mordida e o encaixe primeiro tem vantagem. Aí o Baruque tinha ficado doente, eu treinando esse manejo. Aí o Baruque melhorou um pouco, eu fui sair com o Baruque. E nessa que eu saí, eu encontrei
os dois adultos, que é um Staffordshire com Rottweiler e um mestiço com Rottweiler, um preto e um da cor do Baruch. E esses cachorros vieram para cima do Baruch, eu dei o comando de prevenção e eles tiveram ali um rápido confronto. E o dono estava ali próximo. Aí o dono veio conversar comigo e ele me explicou a linhagem dos dogs. E falando que o pai desses dogs era extremamente agressivo. Do Staffordshire com Rottweiler e com o mestiço. Então o Staffordshire macho e o Rottweiler é fêmea. E outras vezes o Baruch já encontrou 4, porque tem esses dois, tem esse pitbull e tem a mãe desse pitbull. Eu até confundi em outro vídeo, falando que a mãe era a pitbull. Não, a mãe era uma Rottweiler porque o macho era o Staffordshire. Depois tem essa pitbull fêmea, que provavelmente é a mãe desse dog aí. Ela também não tem porte de cabeção e nem de peitão. Ela é uma pitbull mais parecendo um vira-lata. Então, o pitbull original, quem olha ele pensa que ele é um vira-lata. Porque a visão que as pessoas têm do pitbull é do cabeção, do peitão. Isso aí tá mais para as seleções que foram vindo ali do pitbull original, e depois veio pro Staffordshire, e depois foi vindo outras seleções, e a gente tem esse pitbull, entre aspas, que nós conhecemos hoje, mas que a princípio não foi a seleção para combate. Tanto é que se você vê matérias na internet de rinhas, você vê que os pitbulls eles não são do cabeção, do peitão, são portes menores, mas com a mordida mais devastadora, porque o que importa não é se tem um cabeção ou peitão, o que importa é o cachorro segurar ali e não soltar, segurar o máximo que puder e ter resistência para lutar até 2, 3 horas, porque esse pitbull mesmo original, ele luta 2, 3 horas. Eu vi uma matéria de dogs lutando até 6 horas. Dogs lutando 6 horas. Então, dificilmente a gente vai ter outra raça que luta por tanto tempo e animado, balançando o rabinho. E mesmo perdendo o combate, o cachorro você vê que ele está se divertindo. Eu fiz um vídeo, eu também vou deixar no comentário. Eu vou deixar lá no comentário. Assista o vídeo e na resposta do comentário eu vou deixar vários links do assunto que eu estou falando aqui, com imagens e com informações mais específicas a respeito do assunto. Aqui eu só estou dando uma resumida para explicar aí para o pessoal, porque tem um vídeo que eu fiz há pouco tempo e comentei que o pitbull fugiu e talvez alguém possa vê-lo e não entender muito bem isso. Que história é essa de pitbull fugir do combate? Mas, como eu já comentei outro, aqui eu só vou dar uma reforçada e vou usar esse exemplo que o meu primo, ele comprou um Rottweiler. Rottweiler a gente sabe que é de guarda territorial, guarda pessoal e também é um excelente dog de combate. Tanto é que eu tenho um vídeo de um Rottweiler vencendo uma briga com um pitbull, Staffordshire ou a seleção vinda. Mas ainda assim ali o pitbull, entre aspas, ele tomando uma surra, ele ainda estava sorrindo. E eu vou deixar também lá no comentário e na resposta o link para quem quiser ver a matéria em si e o vídeo em si. Então geralmente o Rottweiler ele pode fazer bem as 3 funções, mas a função primária do Rottweiler é guarda territorial. E ele comprou um pitbull e ele me levou lá para ver os pais desse pitbull, desse Rottweiler. Ele comprou o Rottweiler e me levou para ver os pais do Rottweiler. Os cachorros super agressivos. E se não me falha a memória, estavam os irmãos desse cachorro lá também. E os cachorros bravos demais, os cachorros uma fera.
mas o Rottweiler dele não fazia guarda. Era um dog extremamente dócil. E nem pegou também, parece que pegou o porte dos pais. Ele não ficou com cabeção. Então, entre uma ninhada ali, nasceu um que não puxou a seleção primária do Rottweiler. Tem pastor que não faz guarda territorial, não faz guarda pessoal, e é o dog usado pela polícia. Eu tenho um vídeo também, que eu coloco ali na introdução ali, um vídeo, né? Até o gato entra no meio da briga, mas tem um pastor do lado que o pastor, ele se encolhe todinho, os vira-latas lutando, o gato vai lá entrar no meio dos cachorros, mas o pastor ele se encolhe todinho. Mas a gente vê também que é um pastor que está maltratado, magrinho e tudo, mas mesmo assim não despertou ali a sua função primária, porque geralmente pastor não se encolhe. Pastor, ele tem aquele instinto ali do combate também, mas ele é mais para a guarda pessoal e territorial. Mas tem pastor que não faz. Então eu pensei até que ia dar confronto com esse pitbull, apesar de eu conhecer ele já tem um tempo, né, que eu ando por este lugar. E eu percebi que quando ele tá com os outros dois, maiores do que ele é bem animado, mas eu já encontrei ele sozinho. Eu não soltei o Baruch, porque eu não soltei o Baruch aí para lutar com o cachorro, o Baruch já estava solto. Eu não chamei o cachorro porque eu fiquei preocupado de chamar o Baruch, o cachorro se crescer e atacar o Baruch ali. E como o Baruch, eu estou tirando o Baruch de um mau manejo, eu fiquei preocupado do Baruch voltar a uma situação anterior que ia trazer prejuízo a esse condicionamento dele. Então, eu achei melhor, como já estava próximo ali, deixar a situação para as vias de fato. E eu já estava um pouco aborrecido com esse dog também, porque esse dog, como eu estava dizendo aqui, ele com os outros, ele muito valente. Aí eu já passei com ele, segurando o Baruch na guia, eu não soltei. E ele não ficou quieto, né? Ele não latiu nem nada, até deu uma encolhida. E eu comecei a perceber que ele não era tão valente sozinho, a não ser quando estava com os outros. Mas ele filhote. Agora ele não é mais filhote, não. Isso já tem já uns 3 meses. Ali ele devia estar com uns 3 meses, 4 meses. Ó, esse cachorro já deve ter 1 ano já. E os outros cachorros também. Toda vez que eu tô passando com o Baruch, eles vindo pra cima, né? Mas nunca sozinho. E eu fiquei com isso, né? Um dia que um desses estiver sozinho, vamos ver se eles são assim mesmo, se eles têm coragem mesmo. Ou só quando tá em grupo. Então, pelo que eu tô entendendo, eu percebi desses dogs, eles acostumaram a atacar em grupo. E quando eles estão sozinhos, eles não têm a mesma disposição. Talvez esse dog, ele seja muito bom, esse pitbull, no combate mano a mano, mas nem ele sabe disso. Porque ele foi condicionado a atacar juntamente só com os outros, então ele entrou num padrão. Então ele numa casa onde já tinha 2 adultos, o líder é o preto, é o mestiço com Rottweiler, né? Nem é o Staffordshire com Rottweiler, porque o dono me falou que o mais agressivo é o preto do que os outros, então ele é o líder. Então esse dog ele entrou num padrão de atacar juntamente em grupo, sozinho não ataca, sozinho faz a fuga, se for ter o combate. E eu acabei de ter essa conclusão agora, eu não sei os outros. Então eu já estava querendo encontrá-lo, qualquer um deles, sozinho. Claro que não no contexto de eu colocar para brigar, porque eu já encontrei esse pitbull sozinho e não soltei o Baruch, ele estava na guia, mas caminhando assim, andando, e de repente encontrasse um sozinho. E ver a reação dele sozinho. Então, geralmente esse dog mais jovem foi condicionado pelos outros mais velhos. Então, quem sabe ele tenha uma boa mordida, ele tem um bom encaixe, ele consiga segurar bastante tempo, mas ele não sabe. Porque ele não teve essa criação.
Ele teve uma criação onde os outros se impunham e ele acompanhava. E, a mesma maneira, os outros dogs. Então, eles podem ter entrado nesse padrão de combate só quando estão juntos. Que geralmente, cachorro, realmente, dog, quando ele está com outros, eles se crescem mesmo. Já passei em lugar onde tinha dogs, assim, aparentemente vira-latas, passei com barulho e estava quieto o cachorro. Quando eu passei, o cachorro estava com mais um, mais dois, o cachorro parecia uma fera. Os outros cachorros vinham latindo e o cachorro vinha junto também. Mas quando estava sozinho, ele ficava quieto. Então, tem dogs que são assim. Geralmente o dog, se ele perceber que ele tem vantagem, ele se cresce. Então, se o seu dog tiver de focinheira, tem dog que vem para atacar porque ele percebe que não pode se defender. O seu não pode se defender porque está na focinha ou está na guia. Teve cachorros que já vieram para cima de mim do Baruque, e eu com o Baruque na guia, os cachorros latindo, e eu querendo enxotar os cachorros, e os cachorros não saíam. Quando eu soltei o Baruque da guia, cada um foi para um lado. Não vieram mais. Então, esses dogs podem ter entrado nesse padrão. E esse Pitbull entrou nesse padrão. Então, ele filhote, menorzinho, esses cachorros são criados soltos no quintal, soltos pela rua, e ele não sendo o líder, ali o preto sendo o líder, né? Então ele que lidera o ataque, aquela coisa toda, dependendo do confronto. E ele andando pela cidade, andando pelas ruas, e ele foi entrando nesse padrão há muito tempo. Então, quando ele está sozinho, ele não sabe o que fazer, porque até os pitbull original de combate, eles tinham um treinamento para combate. Era uma equipe que tinha como lutador de artes marciais, tinha até massagistas. Então tinha veterinário, tinha várias pessoas ali no manejo com dog. Por isso que não era interessante ter um dog que agredisse pessoas. E também deveria ter a venda, né? Um cachorro bom de briga, aí vendia para outro, cruzava com outro, tirava a raça. Então não podia ser um cachorro onde as pessoas não poderiam tocar nele ou chegar perto dele. Então por isso que era interessante fazer a seleção para não fazer guarda pessoal e nem territorial, para poder ter maior facilidade no manuseio com o dog. Então, eles eram treinados para isso. Geralmente, eles já não nasciam assim brigando, sendo terrível, não. Eles tinham um treinamento até de combate, até de luta. Então, eles eram condicionados para aquilo, treinados para aquilo, e dali foram tirando linhagens, condicionados seus pais ao combate. Mas não quer dizer que todos vão nascer bom para o combate. Porque como havia um treinamento, então pode ser que um cachorro ele tenha aptidão para uma função, mas ele não recebe o condicionamento para aquela função, então mata a função do dog. É o que eu tenho lutado nesses vídeos em relação ao dog box. O dog box é um dog de guarda e proteção, mas pelo anti-manejo, pela humanização, pela falta de conhecimento da raça, pela forma que a internet, alguns canais, algumas pessoas transmitem o box, ele foi perdendo essa característica de guarda e proteção, não que ele não tenha. É como um dom, um talento enterrado. Então, as pessoas, pelo mau manejo, foram enterrando essa função de guarda e proteção do box que ele tem. E eu, adquirindo um box, foi vindo os vídeos, eu fui mostrando o que realmente é um box na sua função primária, na sua seleção de guarda e proteção. E, para quem duvida, tá aí os vídeos aí do Baruque, comprovando que o dog box ele é um dog de guarda e proteção e pessoal também, e também bom no combate, se necessário. Beleza? Então, pode acontecer de um dog ele ter uma função e ele não receber o condicionamento naquela função e ficar como se ele não fosse bom naquilo. Na verdade, não é que ele não é bom naquilo, é porque ele não sabe que é bom naquilo, porque ele não foi condicionado para aquilo, então a sua função primária está enterrada. Aí precisa alguém, né, que saiba sobre manejo e desenterra a função, o talento que o dog tem. Beleza?
Queria deixar essa informação aí sobre a respeito desse contexto e dessas imagens que foram gravadas, não foram inventadas. São verdadeiras como as informações aqui. Fique com Deus, tudo de bom. E lembre-se, arrependimento e conversão em Cristo é o que traz perdão dos nossos pecados diante do Pai, Deus, para a salvação de nossa alma. Eu nunca pensei que eu iria crer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, como eu creio agora. Eu nunca pensei que eu ia ter o sentimento de arrependimento de pecado, de conversão das iniquidades. Minha mãe nunca imaginou que eu frequentaria igreja. Minha mãe nunca imaginou que eu estaria pregando a palavra, e muito menos eu. Uma vez um homem, ele me disse que eu era evangélico. E eu nem sabia o que significava ser evangélico. Tem dogs que eles são de guarda e proteção, mas eles mesmos não sabem disso. Eles têm que receber um manejo para aquilo, para despertar a sua função de guarda e proteção, a sua guarda territorial, a sua guarda pessoal. Tem dogs que são de combate, mas eles também não sabem quem são de combate. Tem que haver alguma situação, algum tipo de manejo, natural ou provocado, para despertar a sua função de combate. Seja com outra pessoa ou seja com um animal. Há pessoas que são de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, mas elas ainda não sabem. Alguém vai pregar para elas e o Espírito Santo vai convencê-las que elas são de Deus em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da alma. Outras, Deus vai criar situações a qual elas venham crer que elas não são deste mundo, que elas são de outro lugar. E elas vão crer em Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas. Elas vão se arrepender e se converter dos seus pecados. Elas vão despertar a sua natureza divina. O Espírito Santo vai despertar nelas o novo nascimento, um novo coração e uma nova mente, não voltada para a glória, honra e louvores terrenos, mas de louvor, honra e glória de adoração a Deus, em espírito e em verdade. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está perto. Marcos capítulo 1, versículo 15. Finalmente chegou o tempo, anunciava ele. O reino de Deus está próximo. Afastem-se dos seus pecados e ajustem sua vida a esta gloriosa mensagem. Ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma é muito mais do que ser evangélico. Ser evangélico é só ser de uma religião, ou ser católico, ou ser espírita, ou ser budista, e etc. Então eu não me vejo como um evangélico. Eu não me vejo como alguém de uma religião. Eu me vejo como alguém que tem Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma. Nem todo evangélico tem essa consciência de salvação em Cristo. Eles têm a letra, alguns, mas não têm o espírito. E a letra mata, e o que vivifica é o espírito. É o Espírito de Deus
que vivifica a letra, a palavra, o verbo que se fez carne dentro de mim. Tem pessoas que são de uma religião e elas não são salvas por causa da religião, do dogma daquela religião, dos costumes daquela religião. E elas confiam que os dogmas, que os costumes daquela religião é o que salva elas. E eu não creio dessa maneira. Eu creio que o que salva alguém de uma vida de pecado é o sentimento, é a consciência de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Quando você tem essa consciência, esse sentimento, você busca o perdão dos seus pecados com sinceridade e com verdade. E Deus, vendo em Cristo sinceridade e verdade no coração de alguém, Ele dá o Espírito Santo que ajuda essa pessoa a vencer a sua velha natureza pela nova natureza, que não é mais conforme Adão, do pó da terra, mas conforme Cristo, do pó dos céus. Cristo, ele não foi feito do pó da terra, pois Cristo já existia antes do pó da terra, antes do mundo, antes da natureza, antes de Adão e de Eva, antes de todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, antes do sol, da lua e das estrelas e das galáxias. Antes de todas as coisas, Cristo já era Deus. Cristo já era o Filho de Deus. Cristo já estava em Deus. E Deus tirou o Filho de si mesmo e manifestou ele na imagem de um homem, vindo de uma mulher, para que pudesse pagar o preço dos nossos pecados, não como Deus, mas como homem. Porque o homem perdeu a salvação não como Deus, mas como homem. E quando o homem pecou, sendo homem, Deus enviou seu Filho na forma de homem para vencer o pecado, porque ele não pecou. E porque Cristo não pecou, ele tem poder no seu sangue de perdoar pecados, de lavar a nossa alma dos nossos pecados. Mas isso se alguém crê nele como o único Senhor e Salvador da alma, verdadeiramente e sinceramente. Isso não é religião. Isso está a bilhares e bilhares de distância de religião. Isto é algo eterno e para sempre. A semente veio do homem e a mulher gera essa semente dentro de si mesmo. O que isso quer dizer? Alguém pode perguntar. É que a semente, o filho, ele vem do pai e não da mãe. A mãe é alguém que gera aquilo que veio do pai. A semente é o pai que fecunda. E a mulher é aquela que gera a semente que veio do pai. O filho veio do pai e não da mãe. O filho de Deus veio dele mesmo, não da mãe. Deus colocou a sua semente através do Espírito Santo em Maria. Maria não é a provedora da semente, mas é o pai. A semente não veio da natureza de Maria, mas veio da natureza do próprio Deus. E o que isso quer dizer? Eu ainda não entendi. É que a semente já estava no Pai. Jesus já estava no Pai. Então,
o Pai sempre existiu e o Filho também sempre existiu, porque a semente está no Pai. E se o Pai vive para sempre, o Filho também vive para sempre, porque a semente está dentro do Pai. A semente não estava dentro da mãe, estava dentro do Pai. A semente só foi para dentro da mãe quando o Pai a fecundou através do Espírito Santo. Por isso que Cristo já existia antes de todas as coisas, porque antes de todas as coisas, Deus já existia e o Filho já existia dentro do Pai. Mas alguém ainda pode dizer, eu ainda não estou entendendo o que isso realmente quer dizer. Quer dizer que Jesus, como homem, teve uma mãe, mas ele, como Deus, não teve uma mãe, porque ele já estava no Pai antes da criação de todas as coisas, antes da criação da terra, do céu, da galáxia, do homem, da mulher, de todas as coisas que se conhecem e até daquelas que ainda não se conhecem no mundo espiritual. Então Jesus já existia antes de toda a criação, porque ele e o Pai são um. Aí alguém pode dizer, mas só pode existir um filho se houver uma mãe. Quando Deus fez Adão, não fez ele através de uma mãe. Deus criou Adão através de si mesmo, sendo o Pai. Então Deus, como Deus e Pai, ele não precisa de uma mãe para criar um homem, para ter um filho. Mas como homem, para a salvação da humanidade, ele precisou de uma mulher para poder gerar a sua semente. Pois o homem não precisa de uma mulher para produzir a semente. O homem produz a semente de si mesmo. A semente está no homem. O filho está no homem, sendo gerado pela fecundação na mulher. O filho já está no Pai. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu e o Pai somos um. Fique com Deus e mais uma vez, boa meditação das coisas de Dog e sobretudo das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom. Que os corações de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde meu Pai mora e eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar comigo, onde eu estiver. Se não fosse assim, eu lhes diria, e vocês sabem onde eu vou e como chegar até lá? Não, nós não sabemos, disse Tomé. Não temos nem ideia de qual é o lugar para onde o Senhor vai. Portanto, como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Se vocês soubessem quem eu sou, então saberiam quem é o meu Pai. Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, vocês nem sabem ainda quem sou eu, Felipe. Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me viu, viu o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim, e Ele faz a sua obra por meu intermédio. Basta vocês crerem nisto, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam nisto ao menos por causa dos poderosos milagres que me viram fazer. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 11. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da festa da dedicação. Ele estava no templo, caminhando pela parte conhecida como o Alpendre de Salomão. Os líderes judaicos rodearam Jesus e perguntaram, quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar nessa dúvida? Se é o Messias, diga de uma vez. Eu já disse, e vocês não creram em mim. Respondeu Jesus, a prova está nos milagres que eu faço no nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não fazem parte do meu rebanho.
Minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá tirar as ovelhas de mim, porque meu Pai me deu todas elas, e Ele é mais poderoso que qualquer um. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Adestramento é sutileza. Hoje eu fui correr e quando eu terminei a corrida, eu fui em direção ao carro e tinha um carro do lado do meu. E eu estava esperando ali o casal sair, a criança sair do carro, porque estava um pouco próximo um do outro. E o pai da criança insistindo para a criança sair, e ela como que chorando, não querendo sair do carro. Aí ele falou para ela sair, que não trouxe ela ali para ela ficar dentro do carro. Aí eu do lado ali, esperando ali o desfecho de tudo isso. Aí ela sai do carro. Aí quando ela olha para mim, ela começou a sorrir e disse: oi. Eu falei assim: oi. E disse para ela: seu sorriso é lindo. Então ali eu estava dizendo para ela: não chora, mas com outras palavras. Assim é o adestramento em relação ao dog, é sutileza, é detalhe, é percepção, para que você não use agressão, força física, mas você use força intelectual, psicológica, a sua inteligência. É claro que existem casos onde é necessário usar força física, mas geralmente nesse contexto é quando um adestrador profissional vai pegar cachorro de outras pessoas, geralmente já adultos, com mais de um ano ou dois, e aqueles que demonstram excessiva agressão, tiveram muitos erros no manejo com o dog, e ele se tornou um dog dominante e liderante sobre não só o território, mas sobre o próprio dono, ele se achando o dono do pedaço. Aí geralmente, em alguns casos, é necessário uma força física, mas não para agredir o dog fisicamente, apenas para conter a sua própria agressão. E existem técnicas a qual não é necessário usar agressão física, mas existem situações onde o dog ele fica ali sem comer alguns dias, para que ele vá amansando e a pessoa, o adestrador profissional no caso, consiga fazer o manejo com o dog, se aproximar do dog. Então a necessidade de sobrevivência gera a submissão do dog, e o adestrador profissional ele sabe muito bem disso, e ele usa sua experiência, sua bagagem para adestrar dogs nessas questões que geralmente os donos cometeram muitos erros, e geralmente o dog vai precisar de uma força física para ser subjugado. Mas no caso de você estar adestrando o dog já desde da sua infância, geralmente não é necessário. O celular tá dando problema, ele tá aquecendo e tá desligando sozinho e religando. Tem um vídeo também que eu vou deixar, que eu acabei de ver. Eu tô tendo um trabalhão tremendo para publicar esse vídeo aqui, porque toda vez que eu vou publicar o vídeo, o celular desliga e liga de novo. Então tô tendo muito trabalho para poder fazer a publicação do vídeo. Mas tudo Deus tem um propósito, né? Aí eu fui ver um vídeo agora do Bandog Brasil, e o Jairo Teixeira tá fazendo uma matéria com o Ricardinho. Ele é um atleta da seleção brasileira de futebol, mas paralímpica. E ele também tá com adestramento de dog. E eu acho muito interessante você dar uma olhadinha de uma pessoa com deficiência visual adestrando um dog. Então você que está achando que é difícil, que é trabalhoso, se uma pessoa com deficiência visual se esforçou e conseguiu, eu acredito que se você se esforçar,
você também pode conseguir. Então, além dos outros vídeos relacionados a esse vídeo em si, eu vou deixar esse do Bandog Brasil para que vocês vejam essa matéria que é muito interessante no contexto do adestramento e da superação de si mesmo com a graça de Deus. E também vou deixar aí a conclusão lá do estacionamento de quando eu encontrei a garotinha. Beleza? Falou com Deus. Aí ela parou de chorar, ela ficou alegre, contente e foram saindo com ele, que lá é um parque, né? Esse lugar. E a mãe dela ficou me olhando assim, tipo assim, quem é esse homem? E o pai dela assim do outro lado assim, meio sem graça, né? E porque ele falou de uma forma áspera com ela, né? Pra ela sair do carro. Então você precisa entender a psicologia do dog e usar a sua inteligência para subjugar a inteligência canina. Você precisa usar a sua psicologia para subjugar a psicologia do dog, para ele fazer aquilo que você quer. E para isso precisa estudo, e treinamento e prática. E os resultados com certeza virão.